Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não estranhe a cara de cansado, não estranhe o cabelo desarrumado. Eu estou aqui às 3h30 da manhã do dia 8 de julho de 2022, depois de um dia cansativo de trabalho, para gravar um vídeo muito importante para você que tem interesse de se preparar ou está se preparando para os concursos da Advocacia Geral da União. Nas últimas semanas, eu falei sobre estar se fechando janela para a preparação para a AGU. Pois é. Também falei que a gente tem ateste orçamentário para 300 cargos na Advocacia Geral da União para concurso, sem cargos de advogado da União, sem cargos de procurador da Fazenda e sem cargos de procurador federal. Tudo isso você já sabe. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, que depois da notícia do atesto, a gente sabe que o Conselho Superior da AGU disse que antes das minutas de edital, teve gente que disse que minuta de edital estava pronta, não está. Antes de minuta de edital e antes da escolha da banca organizadora para a realização desses certames, você teria alguns ajustes na Resolução 1 de 2002, que é a resolução que rege os concursos da Advocacia Geral da União. Pois bem, eu estou aqui para te dizer que esses ajustes prometidos pelo Conselho Superior da AGU começaram. Ou seja, as coisas estão andando. O procedimento para a realização dos certames está acontecendo. Na última reunião do Conselho Superior da AGU, ele fez 2 ajustes na resolução que rege os concursos da Advocacia Geral da União, um sobre provas, que te interessa diretamente, você que estuda, e um sobre escolha de vagas, que interessa as pessoas que estarão na lista de aprovados dos próximos concursos da AGU. Eu vou falar sobre as duas, uma te interessa diretamente, a outra ainda indiretamente, mas eu vou falar sobre as duas para que você tenha informação completa, e no final eu ainda tenho uma informação bônus sobre o que eu penso acerca de quando esses editais podem sair, então fica comigo até o final. Mas lembra, algumas semanas atrás, quando eu falei, fiz até live aqui no canal, sobre estar se fechando a janela para a preparação para a Advocacia Geral da União? Pois é, cada dia que você, nesse caso, deixa passar sem que você decida se preparar de forma específica e com foco para esses certames, você de alguma forma perde um tempo precioso, porque a janela está se fechando. A gente teve no final do ano passado a notícia desse ateste orçamentário. Muita gente achou que os concursos iam sair imediatamente no início do ano, não saíram. Eu também não imaginava que fossem sair. Até nesse caso, na época, lancei o GAGU com prazo de 1 ano, então a gente está aí já para finalizar a turma 1 do GAGU. E vou te dizer o que é que eu penso sobre os editais e o tempo de publicação no final do vídeo. Mas nós temos atesto. O Conselho Superior da AGU disse que ia fazer ajustes, os ajustes começaram. Os 2 ajustes na última reunião do Conselho Superior é um ajuste sobre provas e depois um ajuste sobre escolha de vagas. Eu vou explicar os dois. Muito bem. O artigo 23 da Resolução 1 de 2002 estabelece que entre prova objetiva e prova subjetiva, ou melhor, entre o resultado da prova objetiva e a prova subjetiva, você tem que ter pelo menos 15 dias. Não é entre prova objetiva e prova subjetiva, é entre o resultado da objetiva e a prova subjetiva. Você tem aí, nesse caso, 15 dias de tempo mínimo entre, nesse caso, a realização da segunda fase em relação ao resultado da prova objetiva. Esse artigo 23 nem sempre foi assim. Ele foi alterado em 2008 para prever esse tempo. A minha prova, que foi em 2006, não tinha o artigo 23 com essa redação, tanto que, no meu caso, as provas objetivas e subjetivas foram realizadas no mesmo final de semana. Mesmo que você leve em consideração que são 15 dias do resultado da prova objetiva para a prova subjetiva, ainda assim é muito pouco tempo para que você se garanta numa segunda fase, somente se preocupando com ela depois de aprovado na prova objetiva. A redação do artigo 23, com a redação dada exatamente pela resolução número 2 de 2008, diz o seguinte, haverá em cada concurso 3 provas discursivas. Já falei sobre isso também aqui no canal, na série lá, na playlist que eu trato sobre tudo o que eu sei sobre como passar nas provas de AGU. As provas de AGU hoje elas têm 3 provas discursivas, 3 provas de segunda fase. É uma peça com 3 questões subjetivas, depois um parecer com 3 questões subjetivas, depois uma dissertação com 3 questões subjetivas. Somando tudo, você tem que fazer uma peça, um parecer, uma dissertação e 9 questões subjetivas. Não dá para se preparar
para essa fase do concurso somente depois de aprovado na prova objetiva. Então diz assim: haverá em cada concurso 3 provas discursivas, que se realizarão em seguida à prova objetiva, conforme estabelecido no respectivo edital, devendo ser aplicadas as subjetivas no mínimo 15 dias após a publicação do resultado das que a antecederem. Ou seja, entre o resultado da objetiva e a subjetiva, você tem que ter pelo menos aí 15 dias. Parágrafo único. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que, aprovados e classificados por suas notas na prova objetiva, hajam obtido inscrição no concurso. Aqui é a inscrição definitiva, né? Entre a prova objetiva e a prova subjetiva, tem uma fase de inscrição definitiva nos concursos da AGU. Muito bem. O que é que o Conselho Superior da AGU aprovou na última reunião? Primeiro, esse parágrafo único virou parágrafo primeiro e o Conselho Superior da AGU aprovou o que nós temos hoje como parágrafo segundo, ainda pendente de publicação, é verdade, mas já aprovado. O intervalo previsto no caput, ou seja, os 15 dias da subjetiva ou do resultado da objetiva para a subjetiva, poderá ser alterado a critério do Conselho Superior da Advocacia Geral da União, conforme fixado no edital de concurso. Quando ele fala em alterado, nesse caso, esse prazo pode nem existir, porque aqui o parágrafo 2º abriu margem para que o Conselho Superior da Advocacia Geral da União volte a fazer, porque era assim antes, provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. Então, quando há praticamente um ano atrás, mais ou menos 7 meses atrás, 8 meses atrás, no final de 2021, quando eu chamei a atenção para que você estude com o mesmo vigor para provas objetivas e para provas subjetivas, está aqui agora, efetivamente, aqueles que seguiram essa dica estão, nesse caso, em bons lençóis, se preparando para os próximos concursos da Advocacia Geral da União, porque os fundamentos da alteração, e aqui é onde importa e eu queria chamar a tua atenção, os fundamentos dessa alteração ou dessa redação do parágrafo 2º, que permite com que o Conselho Superior da AGU, de acordo com cada edital, ele analise se esses 15 dias vão existir ou não, os fundamentos foram, primeiro, os fundamentos que levaram o Conselho Superior da AGU a aprovar essa redação do parágrafo 2º. Agilidade do concurso, exatamente porque nós não temos concurso aí da Advocacia Geral da União desde 2015, e levando em consideração todas as carreiras, então são pelo menos 7 anos sem reposição de material humano, sem novos advogados públicos federais contratados mediante concurso público, e toda a defasagem que a AGU vive de lá para cá está sendo e vai ser sentida ainda pela carreira até que haja pelo menos a reposição do mínimo, e o mínimo são esses 100 cargos para cada carreira, advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. A ANAUNA, inclusive, já disse que vai lutar para que essas nomeações ultrapassem para o cargo de advogado da União muito além dos 100 cargos. E o segundo fundamento é evitar que a judicialização da prova objetiva impeça a realização da subjetiva com a paralisação do certame. E aqui é uma estratégia muito interessante da Advocacia Geral da União, do Conselho Superior, no sentido do seguinte: se eu faço prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana, qualquer problema que eventualmente eu tenha na prova objetiva, eu já tenho a subjetiva feita, então eu não preciso, nesse caso, ficar esperando uma eventual paralisação do concurso para a realização da prova subjetiva, que ninguém sabe quando vai ser. Então, esses dois fundamentos são muito importantes. E, obviamente, que existe uma preocupação, sim, com a judicialização da prova objetiva, porque os concursos da Advocacia Geral da União são concursos de caráter nacional. Tem prova em toda a capital do país, ou seja, cada capital de cada estado tem prova. Então, a chance de acontecer alguma coisa, a chance, nesse caso, de termos algum imprevisto, e já teve até árvore que caiu em colégio no concurso de procurador da Fazenda Nacional no passado recente. Então, nesse caso, a preocupação com a judicialização do certame existe em relação ao Conselho Superior da AGU. Isso aqui não é um atesto, nesse caso, de, digamos, irresponsabilidade. Não, é um concurso com atos complexos. É um concurso que é realizado em todo o país, no mesmo momento. É um concurso complicado. Então, a agilidade é fundamento e evitar que a judicialização da prova objetiva impeça a realização da prova subjetiva numa data pré-agendada é também outra preocupação do Conselho Superior. Então, por esses fundamentos aprovados, eu penso que o Conselho Superior da AGU, na redação dos editais futuros, optará pelas provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. É o que eu penso. Então, pelos fundamentos da aprovação, embora abra a possibilidade do Conselho Superior da AGU manter a distância aqui de 15 dias
entre o resultado da objetiva e a prova subjetiva, você tem aqui, nesse caso, por esses fundamentos aprovados, eu penso que o Conselho Superior da AGU vai sim, nesse caso, manter provas, ou estabelecer, melhor dizendo, provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. Então, se você ainda não se ligou nisso, se ligue urgentemente. Comece a estudar para a segunda fase dos concursos da Advocacia Geral da União, porque quando esses editais saírem, muito provavelmente nós teremos provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana. Muito bem. O segundo ponto alterado pelo Conselho Superior no que diz respeito aos ajustes na resolução do concurso diz respeito à questão da escolha de vagas. Bom, no que diz respeito à escolha de vagas, nós estamos aqui no momento em que as pessoas que passaram no concurso, elas são nomeadas e elas são convocadas para escolher as vagas em que elas possuem interesse de lotação. Bom, como é que acontece isso aqui? Antes da nomeação dos novos, existe um concurso de remoção para quem já está na carreira da Advocacia Geral da União. Um concurso de remoção para advogado da União, um para procurador federal, um para procurador da Fazenda Nacional. Tudo bem. No momento em que esse concurso de remoção acontece e que as vagas que existem são ocupadas por quem já é da carreira, as vagas que sobram, elas são colocadas à disponibilidade das pessoas que são aprovadas no concurso e que vão escolher, pela classificação no concurso e por essa ordem de preferência, as vagas que existem disponíveis. Como é que era na resolução essa questão da escolha de vagas? Eu vou te explicar como era e como ficou para que você entenda. Vamos lá, eu pego um exemplo. Digamos, você tem 100 vagas para o cargo de advogado da União. Então, 100 vagas, 100 aprovados, provavelmente o concurso tem cadastro de reserva, então você tem lá 100 nomeados. Então, o concurso, a Advocacia Geral da União nomeia 100 e no mesmo dia abre prazo de 5 dias para escolha de vagas por ordem de classificação. Então, o primeiro vai escolher lá, vai colocar a lista de vagas que ele tem interesse, o segundo vai colocar a lista de vagas que tem interesse, o terceiro, o quarto, o quinto, até o centésimo. Aí são 100 vagas para escolher, óbvio, né? São 100 pessoas nomeadas, a administração disponibiliza 100 lotações. Mas vamos dizer que desses 100 nomeados, 95 tomam posse. 95 tomam posse, então 95 escolheram 100 vagas. Significa dizer que sobraram quantas? 5 vagas. E quais são as vagas que sobram aqui? Normalmente são as vagas mais distantes, são as vagas do norte do país, são as vagas mais difíceis da administração pública federal, no caso da Advocacia Geral da União, lotar advogados públicos, e a administração sofre com isso porque essas vagas ficam em aberto. Isso é como é. Como é que nesse caso, ou como era, como é que ficou a partir da alteração do Conselho Superior da AGU? Existe um ajuste aqui, 95 escolhem 100 vagas, não é mais assim. Como é que fica? Vamos lá, 100 vagas, a administração nomeia 100 e no mesmo dia abre prazo de 5 dias para que essas pessoas escolham a ordem de preferência das lotações, por ordem de classificação no concurso. 100 vagas para escolher, tudo bem, 95 tomam posse, 95 escolhem 100 vagas, mas antes da administração rodar a lista de preferência, essas 100 vagas são diminuídas para 95. Aqui, a resolução, na alteração, admite uma reanálise das vagas ofertadas e a administração vai disponibilizar não 100 agora, mas 95. Então, ao invés de ficar lá as vagas que vão sobrar para os lugares distantes, digamos que a administração, no meio dessas 100, tinham, sei lá, 20 vagas para Brasília. Ela pode deixar 18 vagas para Brasília e manter uma vaga que fica distante, que vai ter que ser ocupada por alguém, porque antes dela rodar a lista de preferência, ela dá uma analisada nas vagas, nas pessoas que tomaram posse e reajusta o número de vagas para o número de pessoas que tomaram posse. Com isso, a administração garante que haverá lotação nas vagas ofertadas que ela quer, ou seja, no meio daquelas 95. Então, como era e como ficou. Bom, você só precisa se preocupar com isso, primeiro, depois de aprovado em todas as fases nos concursos da Advocacia Geral da União, classificado no número de vagas, e no momento em que você for ser nomeado, exatamente ter aí, fazer aí uma análise e pensar efetivamente em como você vai optar pelas vagas, pelas lotações que estejam abertas no momento em que você for convocado aí para escolher a ordem de preferência da sua lotação de acordo com a sua classificação. Então não é uma preocupação para agora, mas eu tinha que efetivamente dizer esse ajuste, já que ele foi feito na resolução dos concursos da Advocacia Geral da União. Bom,
Então, nós temos um ajuste no que diz respeito às provas, e aqui, quem se ligou no começo do ano para estudar prova objetiva e subjetiva exatamente na mesma estratégia, no mesmo momento, eu tenho 3 turmas de GAGU, turma 1, turma 2, turma 3, onde você tem aí uma grande quantidade de pessoas estudando para provas objetivas e subjetivas concomitantemente. Quem se ligou nessa dica vai se dar bem, porque você não consegue se tornar expert em segunda fase estudando só quando depois de aprovado da prova objetiva. Eu vou pensar efetivamente sobre a possibilidade de extensão de vagas do GAGU turma 3. Depois dessa notícia, eu informo isso em outro momento. Agora não tenho como pensar nisso. Meu objetivo no vídeo é tão somente te apresentar as novidades. Mas vou pensar sobre a possibilidade de aumentar o número de vagas na turma 3 do GAGU para quem quer imediatamente começar a estudar para a segunda fase dos concursos da Advocacia Geral da União. E existe uma informação bônus. Essa informação bônus que eu vou te passar, ela me dá, vou te adiantar o seguinte, ela me dá a ideia de que os editais eles não vão sair no relâmpago, ou seja, eles não vão sair imediatamente, eles não vão sair depois desses ajustes. Eu ainda acredito que nós teremos outros ajustes antes de minuta, antes de contratação de banca, antes de edital na praça. Por quê? Vou te explicar. O Conselho Superior da AGU, que é justamente o órgão que tem a responsabilidade, nos termos da Lei Complementar 73/93, de propor, organizar e direcionar os concursos da Advocacia Geral da União, ele está passando por mudança na representação das carreiras para o biênio 2022-2024. Então, no Conselho Superior da AGU, você tem o Advogado-Geral da União, você tem o Procurador-Geral da União, você tem o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, você tem o Procurador-Geral Federal, você tem o Corregedor-Geral da Advocacia Geral da União e você tem representantes das carreiras de Advogado da União, Procurador da Fazenda, Procurador Federal e Procurador do Banco Central. Pois bem, essas representações das carreiras no Conselho Superior, ela está passando por mudança justamente no que diz respeito à eleição de novos representantes das carreiras para o biênio 2022-2024. Então, significa dizer o seguinte, a turma que fez esses ajustes aqui no Conselho Superior da AGU, no que diz respeito às representações das carreiras, está de saída e está chegando uma turma nova de representantes das carreiras da Advocacia Geral da União no Conselho Superior da Advocacia Geral da União para ficar lá por 2 anos, ou seja, biênio 2022-2024. Não creio que a formação atual do Conselho Superior da Advocacia Geral da União vá, nesse caso, estabelecer o restante dos ajustes e estabelecer a publicação do edital antes da chegada dessa nova turma. Não creio. É um feeling meu, não há absolutamente nada que comprove isso na prática em termos matemáticos, é apenas um feeling pessoal. Então não acredito que esses editais vão sair imediatamente. Acredito que esses editais podem sair, nesse caso, depois das eleições, mais para o final do ano, com provas em 2023. Esse é o meu feeling hoje, 8 de julho de 2022, às 3h30 da manhã. Por aí, tudo pode mudar a partir, efetivamente, de notícias que podem acontecer e a gente vai acompanhando para dizer para vocês exatamente como as coisas acontecem. Então, presta atenção, os ajustes prometidos pelo Conselho Superior da AGU começaram, nós temos ajustes em provas, esse aqui é importantíssimo e diz diretamente respeito à sua preparação. Temos um ajuste importante na escolha das vagas, esse interesse na escolha das vagas é indireto, não para agora, fica para depois. E você tem uma informação bônus aqui que eu te trouxe sobre a mudança na representação das carreiras no Conselho Superior da Advocacia Geral da União, e aí eu penso que esses editais, por conta disso também, não vai sair tão rápido. Sobre janela, novamente, eu penso que a janela para os concursos da Advocacia Geral da União estão se fechando. Então, se você tem interesse ainda, eu penso que ainda dá para se preparar. Se você, nesse caso, quer estar na lista de aprovados dos próximos concursos da Advocacia Geral da União, eu penso que ainda dá para fazer uma preparação consciente e eficaz, se você tiver tempo efetivamente para investir, porque você vai ter aí, nesse caso, sei lá, 6 meses, 7, 8 meses de estudo. Pode ser que você consiga efetivamente implementar uma preparação se você tiver muita dedicação, mas é preciso começar o quanto antes. Não adianta se preocupar com esse tipo de edital, um edital que tem 15, 13, 14, 16 disciplinas, que tem uma prova de segunda fase aqui com uma peça, um parecer, uma dissertação e 9 questões discursivas, ou seja, 3 provas discursivas.
9 questões, uma peça, um parecer, uma dissertação. Não tem como você se preocupar ou deixar para se preocupar com um concurso desse somente depois da publicação do edital. Esse momento é o momento mais importante da tua preparação para os concursos da AGU, o pré-edital. E eu estou aqui para te ajudar nesse sentido e sobre isso efetivamente trago novidades importantíssimas para que você ajuste aí as suas rotas pensando na aprovação nesses concursos. Ao sinal de qualquer nova notícia, eu volto com um novo vídeo, volto nas redes sociais para te informar, então recomendo que você se inscreva aqui no canal do YouTube, me siga no Instagram, porque assim que eu tiver notícias oficiais como essa, sobre novidades no procedimento para os concursos da Advocacia Geral da União, abertura dos editais, eu volto para te informar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.